Oi, aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos falar dos tipos de massa de bolo. Mas antes de eu te falar quais são essas massas, eu quero te pedir para que você já se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos aqui no nosso canal. E também já deixa o seu like para eu entender que você gostou desse conteúdo. Vamos lá saber qual que é o primeiro tipo de massa? São as massas onde a gente vai fazer pelo método espumoso. Exemplos de massas do método espumoso: massa genoise, pão de ló, massa chiffon. São massas onde a gente vai precisar do quê? Da aeração dos ovos, onde a gente vai utilizar a aeração mecânica, que seria a nossa batedeira. O que a gente precisa prestar atenção? Essas massas, elas acabam deixando o nosso bolo mais fofinho, mais úmido. Isso a gente precisa prestar atenção o quê? Não tem como a gente fazer bolos de andar com uma massa pelo método espumoso, porque são massas onde a gente faz muita aeração de ovos. São massas onde a gente vai deixar ali 10 minutos batendo os ovos. O que a gente precisa saber? Essa massa a gente vai fazer como? Misturando açúcar com clara, onde a gente vai fazer nossa clara em neve, batendo gemas com açúcar. É isso que faz o método espumoso. E o que a gente precisa saber também? A massa pão de ló, a original, a gente vai fazer o quê? A gente não vai adicionar fermento químico em pó. Por quê? Quando a gente faz essa aeração dos ovos na nossa batedeira, a gente vai ver que vai crescer. Esses ovos eles vão dobrar de tamanho. E a gente não pode perder essa aeração, porque essa aeração vai nos ajudar quando a gente for assar a nossa massa. Porque a gente não vai precisar colocar fermento. Somente a aeração dos ovos já vai fazer a fermentação da nossa massa. Mas elas são massa, como eu te disse, que não dá pra gente fazer bolos altos. Minhas alunas já sabem que não tem como utilizar essas massas. Elas geralmente são usadas para fazer bolos caseiros. Vamos saber qual que é o segundo tipo de massa? São as massas à base de óleo, geralmente feitas pelo método direto. O que são massas à base de óleo? São quando a gente vai separar os ingredientes líquidos dos ingredientes secos. A massa à base de óleo, ela é muito saborosa também, não tanto quanto uma massa amanteigada, por exemplo, mas a gente consegue ter mais estrutura do que uma massa de método espumoso, que foi a que eu te disse agora. As massas à base de óleo, elas nos trazem mais umidade, porque a gente vai usar uma gordura vegetal. E essa gordura no nosso bolo vai fazer o papel do quê? De dar mais umidade para o nosso bolo. Porque ao invés de a gente usar, por exemplo, uma manteiga, que é um bloco, né? Se você colocar na geladeira, a manteiga vira um bloco. O óleo, ele é um líquido, ele vai se dissolver na nossa massa. E é por isso que a gente mistura ele com os ingredientes líquidos. O que a gente precisa prestar muita atenção? Ela é sim uma massa estruturada, a gente consegue fazer bolos com ela, mas ela tem o seu limite. A gente não consegue fazer bolos de 5 andares com massa de óleo. Eu não arriscaria, por exemplo. Por quê? Se a gente coloca recheios muito pesados, faz bolos muito altos com essa massa, a nossa massa começa a rachar. E quando ela começa a rachar, nosso recheio que está lá começa a querer vazar, vai criar barriga no seu bolo, vai começar a vazar recheio, vai cair cobertura, então vai ser horrível, vai virar um terror a sua massa. Mas a gente sim consegue fazer os bolos bem estruturados e bem saborosos. É aquela massa que derrete na boca. Qual é o outro tipo de massa? E é o último tipo, a massa amanteigada. Essa é a massa mais estruturada que a gente tem para fazer os nossos bolos de festa. Por quê? Quando a manteiga vai para a geladeira, você pode fazer essa experiência aí na sua casa. Ela fica bem durinha e a mesma coisa no nosso bolo. Quando a gente adiciona a manteiga como a gordura da nossa massa, porque sim, todas as massas a gente vai precisar de alguma gordura. Quando a gente vai adicionar essa gordura na nossa massa, ela vai fazer o mesmo papel do que se fosse só a manteiga sozinha. Quando a gente coloca essa massa na geladeira, ela fica mais enrijecida, ela fica mais durinha. E é por isso que a gente recomenda para os nossos clientes, para que quando eles vão consumir o bolo, tire pelo menos 30 minutos, 1 horinha antes da geladeira, para que quando for comer, derreta na boca. Porque a massa amanteigada, ela tem um ponto de fusão de 34 graus, que é a temperatura geralmente interna do nosso corpo. Quando a gente coloca essa massa na boca, é uma delícia, ela derrete na boca. O que a gente precisa saber também? A manteiga, as minhas alunas sabem que quando a gente vai escolher uma manteiga, a gente precisa ver o rótulo dela e ver se nos ingredientes tem só creme de leite, porque é essa a composição perfeita para nossa manteiga.
quando a gente usa a manteiga correta, que é a que tem somente creme de leite pasteurizado na composição dela, a gente tem aquele sabor suave de creme de leite na boca. Então, além dessa massa derreter na nossa boca pelo ponto de fusão, ela é a massa mais saborosa que tem pra gente usar. Sim, a gente consegue fazer bolos altos com massa amanteigada, conseguimos fazer bolos de andares com a massa amanteigada. É, pra mim, a minha massa preferida. Eu amo massas amanteigadas. E, Ju, eu posso trocar, por exemplo, a manteiga e utilizar margarina? A gente sabe que a margarina tem uma composição enorme de ingredientes. E quando a gente faz essa substituição de 100%, pegar 200 gramas de manteiga, por exemplo, que a gente tem na nossa massa, e substituir por 200 gramas de margarina, a gente vai mudar sim. A margarina vai deixar a nossa massa mais fofinha, vai deixar ela mais úmida. É isso que você precisa prestar atenção também. A gente vai perder um pouco da estrutura da nossa massa se a gente for trocar 100%. Vamos lá recapitular? A primeira massa é aquela massa pelo método espumoso, aquela massa onde a gente vai fazer a aeração dos ovos. Segunda massa é aquela massa à base de óleo, onde nós vamos ter uma massa mais úmida. E a terceira massa são as massas amanteigadas, onde a gente vai conseguir mais estrutura para o nosso bolo e um sabor bem gostoso. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para eu entender que você gostou desse vídeo e tchau, até o próximo vídeo!